Graça e paz, queridos. Agora haja luz, haja voz. Que bênção estarmos juntos neste domingo extraordinário, maravilhoso. Este é o terceiro culto que eu participo hoje. De manhãzinha, não era tão cedo assim, mas 9 e pouquinho da manhã. Estava uma neblina extraordinária sobre a cidade. Pensa na Europa, assim, no inverno. Mas estava muito bom para estarmos aqui pela manhã. E tivemos uma manhã abençoada aqui. Às 17 horas tivemos mais um tempo abençoado. E agora, às 19 horas, mais um culto abençoado. Depois, às 22 horas, mais um culto abençoado. Dê um aplauso ao Senhor. Para muita gente, um tempo como este é bom para ficar em casa no domingo. Mas para nós que somos crentes de verdade, bom é estar na igreja. Diga para o teu irmão, bom é estar na igreja. Sabe por quê? Porque na igreja você vai ser edificado na sua fé. Ouvindo aqui a ministração do pastor Breno, eu já fui abençoado. Geralmente quando a gente ouve a primeira parte da mensagem, a primeira parte geralmente não é tão agradável. As notícias não são tão boas assim. Você se lembra do jovem rico, quando foi ter com Jesus? A primeira parte da palavra, ele começou a ouvir, começou a se entristecer, foi se afastando e foi embora. Ele não ouviu a parte da mensagem, porque a primeira parte Jesus disse para ele: olha, vai e vende tudo que você tem e distribui aos pobres. Imagina um trem ouvir um negócio desse. Eu vou tirar do que é meu, da minha descendência, dos meus filhos, e vou ter que dar para os outros. Mas depois vem a segunda parte. Os discípulos de Jesus chegaram para ele, e Pedro vai a ele e diz assim: vem cá, nós deixamos tudo para te seguir. Lembra que a gente tinha lá um barquinho que a gente pescava, era a nossa profissão, nós largamos isso para te seguir. O que a gente vai ganhar com isso? Aí vem a conclusão da mensagem: aquele que deixar pai, mãe, casa, tudo por amor de mim, neste tempo presente vai receber só 100 vezes mais, e depois a vida eterna. Não é uma proposta extraordinária? Então não saia simplesmente com a impressão da primeira parte, onde o pastor Breno trouxe um relatório, mas o nosso olhar está acima, o nosso olhar está na palavra de Deus, e nós nos movemos pela palavra. Eu quero profetizar que esta noite seja uma noite perfeita para a sua edificação. Esse aqui está tão bom, esse aqui está perfeito. Está com esse. Esse aqui está bom, não está bom? Estão me ouvindo bem? Isso. O Espírito Santo falou que meu paletó estava pegando aqui atrás. O Espírito Santo é maravilhoso, ele é lindo. Essa semana Deus nos deu presente. Levi Benício nasceu. A cara do papai do céu. Mas é muito parecidinho com o Aldo. E o Aldo é um jovem muito bonito, um jovem pastor abençoado. E nós estamos alegres mesmo pelos feitos, pelas maravilhas que Deus tem feito. Nós nos alegramos porque temos um Deus extraordinário, perfeito. Eu quero desafiar você nesta semana a focar-se na palavra. Teremos na quarta-feira Tia Jô conosco. Vai ser um tempo muito especial para ministrarmos aos pais, às mães, aos filhos. Invista na sua família. Muitas vezes a gente acha que já sabe tudo, mas Deus tem usado a Tia Jô, pastora, para ministrar em todo o Brasil e nas nações, trazendo edificação aos lares, edificação à família. Então coloque como uma agenda principal na quarta-feira, você está aqui na casa do Senhor, juntamente com seus filhos, para serem ministrados. Na quinta, feriado, pela manhã, teremos também um tempo especial aqui, às 9 horas da manhã. E à tarde, um tempo de aperfeiçoamento, treinamento, para a equipe que trabalha com as crianças.
E no sábado teremos o pastor Davi Lago, um jovem pastor. Eu creio que já estou vislumbrando uma geração poderosa que Deus está levantando no Brasil. Amém? Uma nova geração. Deus trabalha assim por gerações. E nós vamos facilitar o caminho deles e abençoá-los para que eles possam ir mais longe do que nós fomos. Davi Lago faz parte desta geração. Um homem separado por Deus, preparado e capacitado para este tempo, na edificação do corpo de Cristo. Estando no sábado e também no próximo domingo. Deus ministrou meu coração, queridos, que existem guerras que nós entramos só na guerra. A guerra nossa. E nós ficamos só para guerrearmos. Mas existem guerras que Deus coloca pessoas na nossa vida para guerrear conosco e até guerrear por nós. Deus faz isso. Pessoas que tomam a nossa causa. Pessoas que tomam a causa de uma nação. Deus procura pessoas para se colocar entre Ele e a terra. Então existem causas que alguém toma por nós. Existem guerras que Deus diz: olha, essa guerra aí é minha, não é mais nem sua, deixa comigo. Somente louva. Louva. E ele guerreia a tua guerra. Mas Deus ministrou meu coração. E nós vamos começar uma jornada e uma caminhada por 7 semanas, nas quartas-feiras, a partir do dia 1º. A expressão de Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14: por esta causa eu me coloco de joelhos. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Talvez você tenha uma causa, e talvez você tenha a causa de alguém. Nós vamos nos colocar de joelhos perante o Pai para apresentar uma causa. Talvez você esteja aí já na sua guerra. E nós vamos juntos por 7 semanas, fundamentados neste texto. Por esta causa eu me coloco de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos levar a Ele a nossa causa. E nós seremos tremendamente abençoados. Vai ser um tempo de consagração, um tempo de jejum, para rompermos com os limites, as cadeias e prisões e impedimentos, e entremos nesse novo nível de um relacionamento perfeito e maravilhoso com o nosso Deus. Vai pensando aí, vai orando. Esta causa você talvez já esteja apresentando diante de Deus. Nós vamos entrar com você em jejum e oração e proclamação, e viveremos as promessas do Pai. Dia 1º de junho, quarta-feira, a gente vai começar esta jornada. Amém, queridos? Você não vai ficar só. Nós vamos juntos atrair o favor de Deus. Deus vai dar ordem aos seus anjos, assim como deu ordem a Gabriel para trazer a bênção e manifestar a bênção na vida de Daniel e em toda a nação de Israel. E se precisar, Ele vai mandar reforço. Manda Miguel. Os anjos, eles são ministradores, são agentes de Deus para nos abençoar. Então fique firme, vamos avançar. Amém? Tudo bem? Tem uma causa aí que você quer apresentar diante de Deus? Eu tenho algumas causas para apresentar diante dele, e vou colocá-las, e vamos ter a resposta. Salmo de número 56. Salmo de número 56, o Salmo de Davi. Deus tem ministrado ao meu coração, baseado neste texto, já há algumas semanas. Já ministrei pela manhã, num dos domingos, ministrei hoje um pouquinho mais. E agora eu quero compartilhar com você esta palavra que vem do trono de Deus. Quantos têm fome pela palavra? Pastor Luiz está ali, Deus que abençoe o senhor, sua família, viu? Quanto tempo, né? São bem-vindos. Salmo de número 56 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens procuram devorar-me. Todo dia estão sempre me oprimindo. Os que me caluniam me perseguem o dia todo. Muitos são os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti.
Em Deus, cuja palavra eu exalto, em Deus pus a minha confiança, não temerei. Que me pode fazer o homem mortal? Versículo 10. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu exalto, em Deus ponho a minha confiança, não temerei. Que me pode fazer o homem? Versículo 4 do capítulo 57. A minha alma está entre leões, estou deitado entre as bestas famintas, homens cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida, cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. 7. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Desperta minha alma, despertai lira e harpa, despertarei a alva. Louvar-te-ei, ó Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois grande é o teu amor e alcança até os céus, a tua verdade alcança até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Diga amém. Olha só, você está vendo isso aqui? O que você está vendo aqui? E agora o que você está vendo aqui? O que você vê aqui? Um pontinho, né? O tema da minha ministração é: evidencie a palavra de Deus. Evidencie a palavra de Deus. E você vai entender o que é isso. Quando Davi escreveu este salmo, ele não estava em um lugar qualquer. Quando Davi escreveu este salmo, ele não estava no palácio em Jerusalém. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava em Gate. Gate era uma das 5 principais cidades dos filisteus. Os filisteus eles eram os maiores inimigos de Israel. Israel tinha muitos inimigos. Ele estava cercado pelos inimigos. Há uma expressão na Bíblia: se o teu inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos fugirão da tua presença. Porque eram muitas nações, 7 nações que se levantam contra Israel, e eles vêm por um caminho, eles fugiriam por 7 caminhos. Então Israel sempre esteve cercado por nações inimigas. Agora Davi, ele está no território chamado Gate. Esse território não era um território qualquer, não era um território comum, era um território de homens maus, era um território de gigantes. Dentre os gigantes, o mais conhecido é Golias, mas existiam ali muitos outros gigantes. A Bíblia registra ali um homem que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Era uma monstruosidade. Esses homens eram verdadeiros homens de guerra, máquinas de matar. Davi estava neste território, cercado por estes homens, e ele fala as características destes homens. Ele diz: a minha alma está entre leões, estou deitado entre bestas famintas, homens cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Na verdade, a Bíblia diz para nós que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Mas também a Bíblia diz que Deus nos deu armas poderosas, e nós temos diante de nós a arma mais poderosa da terra, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Nós não vencemos o inimigo com os nossos próprios argumentos. Ninguém vai vencer Satanás pela sua esperteza, pela sua habilidade humana. Ninguém vence. Por mais inteligente e ágil que seja o homem, jamais ele pode vencer Satanás com a sua própria habilidade, a capacitação humana. Nós só podemos vencer Satanás pelo poder do nome de Jesus e pela palavra de Deus.
Davi estava em Gate, cercado por homens com essas características. Interessante porque quando alguém fala alguma coisa, quando nós nos expressamos nas redes sociais, a gente corre um sério risco de ser confrontado por aquilo que a gente fala. Você pode falar a coisa mais correta e mais certa, e até fundamentada na palavra, vai ter sempre alguém para se levantar contra você. Eu estava pensando hoje na Ana Paula Valadão. Ela fez uma publicação, Santa Indignação, a respeito de uma propaganda de uma empresa, que aparecem pessoas nuas, homens e mulheres, e ali o varal cheio de roupa, e cada um vai se vestindo com a roupa que quer. Homem se veste com roupa de mulher, mulher se veste com roupa de homem, e cada um pode fazer a sua escolha. Tem algo por trás da propaganda, para marcar a mente das pessoas. E ela vai falar a respeito disso. Meu irmão, eu estava lendo os comentários. Poucos chamaram de santa, o resto falaram de tudo. Até de demônia. Essa demônia é uma das expressões. Outra, essa ridícula. Você imagina quantas expressões e quantas palavras foram liberadas ali na publicação dela e comentando a publicação dela. Eu coloquei a publicação do batismo. E eu disse, nós pescamos em alto mar, a gente não pesca em aquário. E alguém viu, já colocou lá uma setinha. Por que fica espetando os outros? Nós pescamos em alto mar, mas quando a gente pesca em alto mar, quando o Pedro fez, é verdade que não houve, o barco dele não era suficiente e não comportava todos os peixes. Outros barquinhos foram beneficiados. Então outras pessoas também são beneficiadas. A gente vai e pesca, consolida, de vez em quando um peixinho vai para outro barco. Envia, a gente envia. Eu sei que eu fiz esse comentário e alguém lá comentou. Interessante porque Davi, ele estava cercado por esse tipo de gente. Mas hoje, na verdade, pessoas podem se levantar contra nós. Mas muito mais do que pessoas, existe uma regimentação do inferno que nos cerca. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles estão acampados ao nosso redor. E temos, depois dos anjos, os principados e as potestades e os demônios, que rugem como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz para nós não ignorarmos os ardis de Satanás. Então nós não ignoramos os ardis de Satanás e as obras das trevas, as operações e as regimentações do inferno. Davi também não ignorava. Davi estava lá. E diz, a minha alma está entre os leões. Estou deitado entre bestas famintas, homens cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Como se comportar diante de tudo isso? Davi diz assim, olha, no dia em que eu temer, eu hei de confiar em Deus. No dia em que o temor chegar no meu coração. E olha aqui Davi, ele passou por muitos apertos. Escute bem. O pastor Breno falou a respeito dos ventos. Salmo 104 diz que Deus faz dos ventos os seus mensageiros. Deus sopra muitas vezes um vento para nos ajustar no nosso comportamento, para nos trazer de volta ao propósito. Mas muitas vezes nós estamos caminhando e as coisas estão tudo indo muito bem. Mas existe um lugar perfeito para que a gente possa estar, que é no centro da vontade de Deus. E você vai poder entender essas coisas. Davi, ele sempre procurava corresponder à expectativa do coração de Deus. Mesmo correspondendo à expectativa do coração de Deus, ele vai passar pelo dia mau. Vai ser cercado por esse tipo de homens que se levantam contra ele para aniquilar a sua vida. Ele diz, no dia que eu temer, eu vou continuar confiando em Deus. Aí ele vai se expressar. E esta expressão que eu quero que você destaque aí na sua Bíblia, e não apenas na sua Bíblia, coloque como evidência na sua mente, coloque como evidência no seu coração.
você vai poder evidenciar a palavra de Deus. Quando eu estiver cercado pelos inimigos, quando eu estiver cercado pelas bestas famintas, quando eu estiver cercado por homens que têm os dentes como de leões, como flechas e como espada. Ele diz assim: em Deus, cuja palavra eu exalto. Ele vai dizer: eu vou exaltar a palavra, eu vou destacar a palavra, eu vou colocar em evidência a palavra de Deus, eu vou fazer brilhar a palavra de Deus. É exatamente essa chamada de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Isso vai gerar algo extraordinário no nosso coração e vai abrir um caminho para que possamos vivenciar todo o plano e projeto de Deus para as nossas vidas. Colocar em evidência no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, a palavra de Deus. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus, cuja palavra eu coloco em evidência. O que está em evidência hoje na sua mente? O que está em evidência hoje no seu coração? Quando Saul vai à guerra, com seus homens de guerra, eles estavam no monte, e havia um vale, e no outro monte estavam ali os filisteus. Por 40 dias, quando eles se preparavam para entrar em batalha, de repente saía do meio do exército dos filisteus um gigante. Era uma máquina de guerra. Imagina um homem com quase 3 metros de altura. Ele trazia uma couraça sobre si de aproximadamente 56 quilos. Imagina isso. Ele saía e ele desafiava o exército de Israel. Ele bradava, ele dizia: dá-me um homem. Se ele puder pelejar comigo e me vencer, todos nós seremos os nossos escravos. Agora, se eu vencer, vocês serão os nossos escravos. Quando ele saía e ele bradava, ele falava, o que estava em evidência era Golias, o gigante. E eles se abatiam, e eles fugiam. Um dia o pai de Davi chamou Davi e disse: Davi, eu tenho uma missão para você. Vai lá ver como estão seus irmãos. E Davi vem para ver como estavam os irmãos. E quando ele chega no arraial, eles estavam se preparando para a guerra. E de repente sai, entre as fileiras do exército dos filisteus, aquele monstro. E ele escuta as palavras de Golias. Aqui está a diferença. O que estava em evidência aos olhos de Saul era Golias. Mas o que estava em evidência aos olhos de Davi era quem estava por trás. Era o Deus de Israel. E ele vai se levantar. Quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eles não estão afrontando a nós. Ele está afrontando o exército do Deus vivo. A evidência de Saul era Golias. A evidência de Davi era o próprio Deus. Ele diz: tu vens a mim com espada e com lança. Tudo era o Senhor para Davi. Tudo era o Senhor. Tudo começava com o Senhor. Ele se movia pelo Senhor. E tudo terminava em Deus. A confiança de Davi não estava na sua própria força, na sua própria habilidade. Quem estava em evidência na vida de Davi não eram os adversários, era o próprio Deus. Ele evidenciava a palavra de Deus. Aqui está a diferença. O que você tem colocado em evidência diante dos teus olhos nestes dias? Eu fico maravilhado com Deus. Como Deus fala conosco. Nós estamos nos movendo no Espírito. Em cada célula, em cada culto, em cada reunião, Deus envia uma palavra, segundo o propósito dele, para nos fortalecer. Prestem atenção. Nós poderíamos nos reunir, impormos as mãos sobre as pessoas e ordenássemos para que elas fossem curadas, e elas são curadas, são libertas. Mas Deus quer capacitar cada um de nós para enfrentarmos os desafios que estão diante de nós, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias.
Você vai sair daqui, você vai voltar para sua casa, e muitos vão estar só no quarto, muitas vezes com uma esposa, mas mesmo com a esposa vai se sentir só. Não é assim? Mas mesmo lá só, você vai ter à disposição as armas poderosas de Deus para vencer o inimigo que se levanta para afligir a sua vida. Como? Colocando em evidência a palavra de Deus. Diga para o teu irmão aí, coloque em evidência a palavra de Deus. Diga mais uma vez. Coloque em evidência a palavra de Deus. Exalte a palavra de Deus diante do teu inimigo. Há um inimigo. Muitas vezes o nosso coração vai sendo tomado por sentimentos. Satanás vai se levantando para controlar as nossas emoções. Vai se filtrando dentro da nossa casa para trazer confusão. Muitas vezes a gente vai administrando as situações. Vai administrando. Você já viu aqueles filmes? De repente estoura água aqui, a água sai, fecha aqui, estoura ali, vai assim, a pessoa sai correndo de um lado para o outro, fica tampando assim, correndo de um lado para o outro. Basta! Chegou a hora de posicionamento. Se você colocar em evidência a palavra de Deus, você vai vencer este inimigo que se levanta contra você. Atente para o Salmo. Volte-se para a Bíblia. O Salmo 57. Olha o que Davi fazia diante do inimigo que se levantava contra ele. Ele diz: olha, os homens armaram como que uma rede para me prender. Eles andam à espreita, eles ficam me observando, buscando um meio para me destruir. Por onde Davi passava, sempre tinha alguém meio que escondido para ver Davi, se podia surpreendê-lo de alguma forma. Olha o que Davi vai fazer. Cercado pelo inimigo, ele diz assim: preparado está o meu coração. Olha o que ele disse: preparado está o meu coração. Interessante, o Brasil tem passado por mudança. Alguns artistas se reuniram e bateram o pé, fizeram um barulhinho aí, e de repente o presidente interino volta atrás. Todo mundo queria que diminuísse os ministérios, ninguém suportava mais 32 ministérios no Brasil. Então se juntou cultura, educação e cultura. É o que era antigamente. Um bocado de gente que recebe recursos do governo e recebeu uma enxurrada, mas não é pouco não, para promover essa cultura que não tem nada de cultura que edifica, mas que destrói famílias. Colocou a boca no trombone. Os chamados intelectuais da esquerda, de repente ele retrocede. Diz: o inimigo é assim. Eu quero dizer para você, não tem acordo com Satanás. Diga para o teu irmão, não tem acordo com ele. Não tem acordo com ele. É vencer ou vencer. E o Senhor nos deu as armas poderosas para vencermos. Nós não retrocederemos, nós avançaremos. Olha o que Davi diz: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Eu cantarei e salmodiarei. Olha a decisão dele. Mesmo cercado pelos inimigos, os homens se levantando contra mim, eu vou cantar, eu vou salmodiar ao Senhor. Eu vou fazer composições e cânticos que exaltem, que glorificam o teu nome. Você não vai cantar, salmodiar somente quando as coisas são favoráveis. Mesmo quando não está tranquilo e favorável, você vai louvar, você vai exaltar, você vai glorificar, você vai bendizer o nome do Senhor. É o que Davi fazia. O meu coração está preparado. Eu vou salmodiar, eu vou cantar, eu vou louvar ao Senhor. E diz mais, atente para o versículo de número 8. Ele diz assim: desperta minha alma. Está dizendo, acorda. Dá uma chacoalhadinha no teu irmão. Fala, acorda, meu irmão. Desperta, ó minha alma. Ele diz mais: despertai lira e harpa. Eu despertarei a alfa. Olha a ousadia de Davi. Ele está dizendo assim: eu vou despertar os instrumentos
Vou chegar para os instrumentos na madrugada. Falei, ei, chegou a hora. Nós vamos despertar a alva. Nós vamos acordar, despertar o dia. É noite. Nós estamos em densas trevas, mas nós vamos despertar a alva. Nós vamos acordar o dia. Pegue os instrumentos, a lira, a harpa, instrumentos que produzam som, que glorifique, que exalte, que bendiga o nome do Senhor. Será que você pode fazer isso? Ei, que tal você acordar na madrugada? Falou, hoje eu vou despertar o dia. Que hora que é? 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Que hora que o dia está clareando? Lá pelas 9, pelas 10, o dia clareia para alguns. Você vai dizer assim, ei, chegou a hora. É noite. Estou cercado pelo inimigo. No natural não tem motivo para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor. Mas eu vou exaltar a sua palavra. Eu vou fazer brilhar a sua palavra. Eu vou colocar em evidência a sua palavra. Eu vou proclamar a salvação. Eu vou proclamar a libertação. Eu vou proclamar a cura. Eu vou proclamar o livramento. É o que Davi estava fazendo. Desperta, lira. Desperta, chegou a hora. Nós vamos despertar o dia. No exército tem o toque lá, não tem? Da alvorada. Toca lá, não toca a cornetinha? Quem serviu aí? Não tem uma corneta lá? Pois é, que hora que toca aquele negócio lá? 6 horas, alvorada, 6 horas. Desperta todo mundo, acorda. E o soldado parece que acorda pronto, não é verdade? Não passa o dia com a cara amassada lá até as 11 horas da manhã. Não, parece que já está despertado. Davi está dizendo, eu vou despertar o dia. Eu vou acordar o meu dia. Eu vou acordar o dia com cânticos, com louvor. Eu vou acordar e despertar o dia com instrumentos. Já coloca lá, meu irmão, quando amanhecer o dia, você vai lá, você vai fazer a sua higiene pessoal, você vai lavar o seu rostinho, passar lá seu batonzinho, sua maquiagem. Já coloca o som lá e começa. No começo vai ser meio esquisito. Você vai olhar, será que tem alguém vendo aqui o negócio? Mas vai, meu irmão, começa a se exercitar. Começa a se mover nessa direção. Ao invés de entrar pelo caminho da murmuração, dos questionamentos, parece que Deus não está nem aí comigo, a minha causa parece que está encoberta diante de Deus, parece que Ele não ouve a minha oração, o meu clamor. Não. A Bíblia diz, olha, mesmo que a mãe venha se esquecer da criança que ela deu à luz, Deus está dizendo, jamais eu me esquecerei de ti. Olha que extraordinário é o nosso Deus. Jamais eu me esquecerei de ti. Como você tem despertado os seus dias? Como você tem adentrado pelos portais do dia? Faça como Davi. Davi coloca em evidência a palavra de Deus. Evidencie as promessas de Deus dentro da tua casa. Evidencie as promessas de Deus sobre a sua família. Será que há promessas de Deus para a família? Temos muitas promessas de Deus para a família. Quando a gente estuda, eu não contei, mas tem um relatório, não preciso contar. Encontramos na Bíblia mais de 8.000 promessas. Será que você pode colocar em evidência essas promessas? O que você tem colocado em evidência na sua vida? O que está em evidência no seu pensamento? O que está em evidência na sua mente? Salmo 128 diz que é bem-aventurado é o homem, aquele que teme ao Senhor, em seus mandamentos tem grande prazer. Feliz serás e te irá bem. É uma promessa de Deus para você. Feliz serás e te irá bem. Mas não para aí. Tem uma promessa para a esposa. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você pode dar um aplauso a Ele? Temos promessas extraordinárias. A tendência nossa no momento da dificuldade, cercado pelo inimigo, diante das circunstâncias, é nos abatermos e deixarmos de fazer a nossa proclamação de fé. Faça a sua proclamação de fé diariamente.
É um exercício. Irmão, eu estou lutando para voltar para a academia. Eu tive um problema aqui nesse braço. E tive que fazer mais de 40 fisioterapia. E aí enrijeceu tudo de novo. E para voltar para a academia. Mas vou ter que voltar. Querendo ou não querendo, tem que voltar. Tem coisas da nossa vida que não é opção, tem que se fazer. Graças a Deus o Elcio não está aqui, né? Ele falou, é amanhã. Esse tempo aí, será que vai dar coragem para ir? Preste atenção. É muito bom estarmos na igreja e é uma chamada bíblica. Mas Deus quer levantar você para ser um valente dentro da sua casa. Deus quer levantar você para ser um valente lá no seu território e colocar a bandeira do Espírito Santo e levantar a palavra e ficar uma estaca com a palavra lá. Aqui está a palavra e a palavra reina no meu território. Um advogado, ele não defende uma causa com seus argumentos próprios, ele tem que fundamentar a defesa. O que nós mais vimos em Brasília é de uma parte, e a parte tem que estar baseada, fundamentado num trem lá, não tem? Para poder, ele quer falar e tem que ter um argumento para falar. Então ele vai citar o artigo, usar o parágrafo, tem que falar a lei. O advogado, ele faz defesa baseada em lei. Ele apresenta diante do juiz a lei e as interpretações da lei. Ó o que você tem. Que tal você chamar Deus e o Espírito Santo para uma conversa? Espírito Santo, eu preciso falar contigo. A tua palavra e a Bíblia nos autoriza ir diante de Deus e apresentar a Ele razões. Que razões? As razões que temos é a Bíblia. As razões que temos são as promessas. O Senhor, o próprio Deus, em Isaías 43, diz, procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que te possas justificar. Ele diz, vinde, argui-me, diz o Senhor, vinde. Você pode argumentar diante dele. Quais são os argumentos? Os que estão registrados aqui. Deuteronômio é um livro extraordinário. Olha o que diz aqui. Deuteronômio, eu vou ler para você. Olha o que diz, preste atenção. Mais uns minutinhos, tá bom? Aí você vai voltar para casa, vai tomar aquele chazinho quente, chocolatinho quente, para alguns. Tá bom? Um caldinho quente, um abraçozinho quente. Olha o que diz aqui. Versículo 1. Se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha que glória a Deus. Diga obrigado, Senhor, por este versículo. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Te exaltará sobre todas as nações da terra. Te exaltará sobre todas as nações da terra. Mas não para aqui. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais. E aí vai. Versículo 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em todo o empreendimento da tua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. 12. Diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém não tomarás emprestado. É Bíblia? Diga, é Bíblia. Olha só, se você não está vivendo isso aqui, não tem condenação. Por esta causa, você vai se colocar de joelho perante o Pai. Por esta causa. Você vai poder chegar diante dele e falar: Pai, eu estou obedecendo os teus princípios, eu estou vivendo os teus estatutos, as tuas leis. Agora, vem cá, eu quero ter uma conversa contigo. E lê para ele. Está escrito aqui
que o Senhor vai abrir o bom tesouro, o céu. O Senhor vai derramar chuva, fala de bênção, no seu tempo. O Senhor vai abençoar o trabalho das minhas mãos. Está escrito aqui, Pai, eu vou emprestar a muitas nações, porém, não vou tomar emprestado. Queridos, a gente vai resolvendo as coisas do nosso jeito. E tem coisas que a gente pode resolver mesmo, mas tem coisas que a gente não tem como resolver. Eu falo assim, uma dorzinha de cabeça, um analgésicozinho resolve. Não é verdade? Mas tem coisas que não resolvem, então a gente tem que voltar para Deus, exaltar a palavra dEle, fazer brilhar a palavra dEle, colocar em evidência a promessa que Ele tem liberado sobre nós. Por isso nós vamos entrar diante dEle, e vamos perseverar diante dEle, apresentando a Ele aquilo que Ele tem liberado como promessa para as nossas vidas. Tem coisas que parecem singelas e belas, mas por trás tem um engano de Satanás. Outro dia eu vi assim, quando você é jovem, eu vi um postzinho, você quer uma carteira de R$300, mas quando você chega a uma certa idade, uma carteirinha de R$30 resolve o teu problema, coloca dinheiro do mesmo jeito. Eu falo, acho que nem existe mais, não tem carteira de R$30. E a pessoa coloca lá, é verdade. Se você estiver andando de avião, não importa se seja primeira classe, segunda classe, se cair, morre todo mundo igual. Ó, besteira. Então vai morrer, morre de primeira classe, é melhor, classe executiva se puder. Não é melhor? Você está deitado lá, está dormindo, nem vai ver. Tem uns negócios esquisitos e as pessoas, como com uma aparência de humildade. Não tem nada de humildade, tem a ignorância. Porque o diabo, tudo que ele quer é nos aprisionar nesse espírito de miséria. Está entendendo? Você vai poder ajudar as pessoas. Você vai poder ajudar. O pobre pode ajudar alguém na pobreza? Com a sua pobreza não dá para ajudar. Eu não tenho nem como comprar as coisas para comer, mas eu quero ajudar o meu vizinho a pagar a escola porque o filho dele estuda. Como que o pobre vai pagar a escola para alguém estudar? Como pode um pobre ajudar um outro pobre e prover a necessidade de outra pessoa que está vivendo a miséria? Não tem como. Fale com Deus, fale, Deus, se o Senhor me abençoar, a minha casa vai ser abençoada, mas eu vou abençoar as pessoas também. Faça um pacto com Ele, fale para Ele, Ele vai ouvir. Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou te abençoar, mas eu vou te abençoar de uma forma tão exagerada que você vai poder abençoar as nações da terra. Deus é assim. Deus quer te abençoar para que você possa ser bênção para as famílias da terra. Você pode acreditar nisso? Pergunta é, pode vir o louvor para cá. O que está em evidência hoje na sua alma? O que está em evidência? Satanás vai dizer, não, mas não é bem assim. Todo mundo vai ter que passar pelo estreito. Se prepare aí, porque você vai viver todos esses anos. Meu irmão, presta atenção. Lógico que se Deus é Deus. A Bíblia diz que Israel, quando eu estava na terra de Gozém, no Egito, Deus os abençoou lá no Egito. E Deus os prosperou. Imagina Faraó liberando um decreto para que todo menino devia morrer. Matava todas as crianças, todos os meninos. Mas Israel começava a se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar. Quando o Faraó olhou, falou, gente, é gente demais. Como esse povo cresceu tanto? Eu coloquei uma carga excessiva de trabalho para eles. Mesmo assim, eles conseguiram crescer tanto e prosperar tanto. E ficaram assombrados, porque a bênção do Senhor estava sobre eles. Se a bênção está sobre a sua vida, você vai. Digo para o teu irmão, você vai. E nada vai deter você. Nada nem ninguém vai parar você. Coloque em evidência a palavra de Deus. Em Deus cuja palavra eu exalto. Em Deus cuja palavra eu coloco em evidência. Em Deus cuja palavra eu faço brilhar. O que está brilhando na sua vida? O que está brilhando? Eu falei aqui outro dia sobre os filhos de Francisco. Já viu aquele filme? Os filhos de Francisco? O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, viu lá? Desculpa, já estou chegando no final do dia. Quando Francisco chegou em Goiânia, meu irmão, ele não tinha onde morar, foi para a rodoviária, chovendo, vocês viram o filme, né? Ele foi olhando, achou uma casa abandonada. Uma casa abandonada. Ele entrou na casa.
nunca tinha visto luz elétrica na vida. Ele foi lá no interruptor, fez assim, clique, a luz acendeu. Vocês lembram? E ele ficou lá brincando, clique, 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 a luz acendia, fez brilhar. Uma novidade para ele. Acenda a luzinha, aperte o interruptor, faça brilhar a luz da palavra de Deus, te coloque em evidência na sua alma. E você vai vencer este inimigo que tem assolado a sua mente, oprimindo a sua mente, oprimindo a sua alma, deixando você cativo, refém, triste, angustiado, perplexo. Não há o que temer. Não há o que temer. Se pegar o histórico de cada um, você vai fazer, olha, Deus me tirou daqui. E aqui, quando pequenininho, você já via os conflitos dentro da sua casa. Você viu muito conflito dentro da casa, não viu? Você já viu os desafios dos seus pais, não viu? E onde eles estão hoje? Aonde Deus tem te colocado hoje? Aonde Deus tem nos estabelecido hoje? Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar. Não tem para onde fugir. Agora, você pode viver de uma forma diferente, colocando em evidência a palavra de Deus. Senhor, você pode fazer a sua declaração, é o meu pastor, nada me faltará. Você pode fazer a sua declaração de fé. Não importa como você esteja vivendo hoje. Talvez há um desafio para você pagar mesmo na sua conta de água, de luz. É um desafio, mas Deus quer se estabelecer nesta nova dimensão. Só tem um jeito, você declarando a palavra de Deus. O profeta foi levado ao vale de ossos secos. Ele viu que o vale estava cheio de ossos e eram sequíssimos. Ele viu a realidade. Pastor, você não conhece a realidade? Sim, o profeta também viu a realidade do vale. Mas Deus fala com ele, libera uma palavra. A palavra de Deus está acima de qualquer coisa. O vale estava cheio de ossos e os ossos eram sequíssimos. O Senhor faz uma pergunta a ele: poderão viver estes ossos? Qual foi a resposta que ele deu? O Senhor sabe. Deus disse, então profetiza. Profetiza o quê? Aí Deus fala a palavra e ele repete a palavra. Repita a palavra, fale a palavra de Deus. Não ore simplesmente os seus argumentos pessoais. Ore a palavra, proclame a palavra. A Bíblia diz assim: Deus abençoa o trabalho das tuas mãos. Tudo que você fizer prosperará. Olhe para as tuas mãos, levante as suas mãos e proclame. Quando você receber o seu salário, não diga assim: é tão pouco, essa miséria, não dá para nada. Abençoa, consagra, levanta lá: Pai, eu consagro o meu salário diante do teu altar. Consagre. Recebe o salário mínimo, consagre. Recebe 500 mil reais, consagre. Recebe R$1 milhão, consagre. O que você receber, consagre. Eu falo para o pastor Evaldo, nós oramos aqui pelas finanças da igreja e abençoamos. Eu falo para ele, segunda-feira, impõe as mãos sobre esse dinheiro e abençoa cada vida que ofertou, que dizimou, é o sacrifício deles. Proclame bênçãos sobre eles. Eu tenho instruído isso. Proclame a palavra. Coloque em evidência a palavra. Nós temos promessas da parte de Deus. Levítico 26:10. Estareis comendo da colheita velha, quando tiveres que lançar fora a velha, para dar lugar à nova. Mas isso não está sendo realidade, eu estou mentindo. Chame a palavra. A Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não são, como se já fossem. Deus mudou o nome de Abraão para mudar a sua confissão, para que ele confessasse a promessa. Não te chamarás mais Abrão, mas Abraão será o teu nome. Abraão quer dizer pai de nações. Mesmo antes de se materializar, ele já recebeu a personificação e a personalidade de pai de nações pela confissão. Deus chama a existência as coisas que não são, como se já fossem. Você já pode entrar nesta dimensão e ver a provisão plena vinda da parte de Deus para a sua vida. Deus vai plantando sonhos no nosso coração. Eu me lembro que algumas pessoas tiveram muitas visões aqui. E Deus dá visões para poder confirmar algo. Deus dá sonhos. Outro dia eu estava num lugar e Deus me deu um sonho. Algo tão extraordinário. Eu vi um cheque assim de R$450 mil. É possível? É possível. Ainda é pouco. Eu queria que Deus me desse um sonho assim. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Um dia eu ministrei uma oferta na vida de um pastor. O pastor Rui hoje faleceu, Deus está com ele.
beijo para ele? Eu estou brincando. Ministrei uma oferta na vida do Rui. O Rui olhou para o cheque. Eu nunca vi um negócio daquele, meu irmão. Falou: Edmilson, eu profetizo 1000 vezes mais na sua vida. 1000 vezes mais. Isso era no mês de fevereiro. No mês de abril, Deus nos deu mais de 1 milhão num dia, quando nós compramos este prédio. Num dia. Pode aplaudir ao Senhor, num dia. Deus é Deus. Coloque em evidência a palavra de Deus. Criança vai chorar, vai ter dor de barriga, é normal. Na madrugada, coloque em evidência a palavra. Lá no seu trabalho, diante da adversidade, coloque em evidência a palavra. Nos seus estudos, coloque em evidência a palavra. Coloque em evidência. Isso tem que ser feito diariamente, queridos. Diariamente. Diariamente. Eu fiz uma vez, ainda não deu certo. Faça 2, faça 3, faça... John Maxwell, ele fala sobre liderança. Ele é extraordinário em ministrar a respeito de liderança. Ele diz assim: todos os dias eu leio sobre liderança. Todos os dias eu penso sobre liderança. Todos os dias eu pesquiso sobre liderança. Todos os dias eu falo sobre liderança. Todos os dias. Vai lá na Bíblia, destaca um texto que você tem como promessa para você. Eu não tenho, então eu vou liberar uma promessa para você. Nós temos uma promessa específica da parte de Deus que está em Joel, que diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. É promessa de Deus para todos vocês, para todos nós. É promessa. Porque um dia Deus me deu esta palavra para a igreja, e você faz parte da igreja. Então você tem direito a esta promessa: a restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Ele diz: eu enviarei o trigo, o vinho novo e o azeite. Chame isso. Talvez você venha à igreja e diz assim: poxa, a palavra não fala comigo, eu não me alimento. Não muitas vezes você vê assim. Fale: Deus, tem uma promessa que o Senhor deu ao apóstolo. Então que haja abundância deste altar, que a palavra flua e alcance os corações. Ore por isso. Você pode nos ajudar orando. O vinho novo fala da alegria, que esse lugar seja tomado sempre por alegria, que o culto não seja aquela coisa enfadonha, canseira, que canseira. Que as pessoas tenham prazer de vir a este lugar e se deleitar no melhor vinho. Você pode orar assim? Ele diz que vai o azeite, que faz reluzir o rosto. Chame a presença. Ore isso, apresente esta causa. Se você não tem uma causa, eu te apresento uma causa. Ore. Pai, temos como promessa o livro de Joel, que vem a restituição sobre a igreja, que vem a abundância do trigo, a abundância da palavra, a abundância do vinho, a abundância do azeite sobre o altar. Inunda este lugar com a tua presença, Pai. Você pode orar assim? Ore. Faça como Davi. Coloque em evidência a palavra de Deus. Coloque em evidência a palavra de Deus. O diabo se levantou contra a sua vida, contra a sua casa, e ele vem, mas ele vai fugir. Ele vem por um caminho, vai fugir por 7 caminhos. O diabo faz aliança para perseguir você. Você está debaixo de promessa. Você sabe disso. Você está debaixo de promessa. Você foi selado pela promessa. Não tem, meu irmão. Só tem um jeito: voltar para a promessa. Diga para o seu irmão: não tem outro jeito não, meu irmão. Pode permanecer na bênção, na promessa. O diabo, a ação dele vai ser desfeita da sua vida, dentro da sua casa, para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. Se coloque em pé. Toda língua que se levantar contra você em juízo, tu a condenarás. Hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia de ser estabelecido o propósito de Deus. Hoje é o dia para transformar a água em vinho. Restauração de casamento. Não tem para onde você fugir.
a sua maior delícia, o seu maior prazer vai ser a sua casa, vai ser a sua família. Amém? Glória a Deus. Eu vou apresentar a causa diante do Senhor. Por esta causa, eu vou orar. Eu tenho algumas causas para orar. Eu vou entrar nesta campanha junto com vocês. E por 7 semanas, apresentando estas causas, você vai escrever, pois nós temos aqui uma cruz que foi feita pelos jovens. Vamos cravar aqui na cruz essas causas, e nós vamos triunfar sobre as obras de Satanás. Vamos adorar o Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande, Levante sua voz, declare: quão grande, quão grande. Cantarei, quão grande é o meu Deus, Todos. e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão Declare, quão grande, quão grande. é o meu Deus, cantarei. Quão Faça como Davi, cante, louve, é o exalte. meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande Ele é. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Feche os teus olhos. Ouça este versículo que eu vou ler para você. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Praga alguma chegará à tua casa. Se fizeres do Senhor, do Altíssimo, a tua morada, a tua habitação, o teu refúgio, nenhum mal te sucederá, nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará à tua casa, praga alguma chegará à tua tenda. Faça do Senhor hoje a tua habitação, faça do Senhor hoje o teu refúgio. Volte-se para Ele, se renda a Ele, faça isso de todo o teu coração. Você pode fazer uma aliança com Deus, você pode fazer um pacto com Deus. Jacó fez um pacto com Deus, fez uma aliança com Deus. Se o Senhor for comigo, Ele invoca a presença de Deus. E o Senhor me abençoar, me der água para beber, veste para vestir.
Senhor me guardar, me proteger e em paz eu voltar para a terra dos meus pais, então o Senhor será o meu Deus. Ele fez um pacto, Deus o abençoou, Deus o prosperou. Hoje é uma noite onde você pode se voltar para Ele, fazer dele a sua morada, a sua habitação. Renda-se completamente, renda-se completamente. Mesmo cercado pelos inimigos, mesmo tendo as adversidades do dia a dia, você vai poder se refugiar nele, fazer a sua declaração de fé. Levante a sua mão direita, vamos fazer uma oração. Diga assim: nesta noite, eu faço do Senhor o meu refúgio, eu faço do Senhor a minha habitação. Diga: nenhum mal me sucederá, e praga alguma chegará à minha tenda. Dê um aplauso a Ele. Aleluia. É uma aliança com o Senhor. Não retroceda, não volte atrás. Mesmo pressionado, não se renda, não se entregue, siga para frente. Glória a Deus. Quarta-feira, diga quarta-feira, eu estarei aqui para abençoar a minha casa, a minha família. Feche seus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, seja guardar a sua mente e o seu coração. Que a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, te proteja e te livre de todo mal. Que nunca falte óleo fresco sobre a tua cabeça. Que a bênção do Senhor esteja na tua despensa, lá nos teus celeiros. Que a alegria do Senhor inunde o teu coração. Que o vigor para a caminhada e para a jornada esteja no teu ser. Eu te abençoo em o nome de Jesus. Diga amém. Deus que te abençoe. Shalom. Boa semana para você. Sobre todo nome